Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Quem nos brinda com a sua presença é o escritor Joel Viana, nos traz aqui a obra O Outro Filho do Meu Pai, uma comovente história sobre até onde o sangue define o amor de um pai pelo seu filho, uma edição da Maneco. Joel, um prazer tê-lo conosco. Cara, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre o livro, sobre a minha trajetória como escritor, que este é o meu segundo livro, e estamos aí para conversar. Bom, o livro é bastante provocativo e já começa, eu não tenho a pretensão aqui de contar a história, mas vamos tentar situar a quem nos acompanha a respeito do enredo e depois nós vamos entrando nos pontos principais do livro. Mas ele já começa com dois quadros ali de gravidez. Primeiro de uma não gravidez, o casal principal não, a esposa acaba descobrindo que é infértil. E, curiosamente, esse mesmo protagonista, ele acaba engravidando uma auxiliar, uma funcionária. Da empresa. E da empresa onde ele trabalha. E aí vai se desenrolando toda uma trama, e aí há um jogo entre os personagens que vai chamar a atenção até que ponto você deve dar ou não atenção a uma criança, mesmo que ela não seja, como se diz desde antigamente, do meu sangue. Mas aí nós entramos naqueles casos, principalmente de adoção, que muitas vezes o pai adotivo acaba dando muito mais atenção à criança do que aquele que seria de raiz mesmo, biológico. Então, situando nesse preâmbulo, eu gostaria já que o senhor começasse tratando de como é que foi o processo de elaboração e porquê do interesse pelo tema. O interesse pelo tema foi uma casualidade, tá, de um amigo meu me contar durante um café que ele tinha feito uma bobagem, que havia uma pessoa, uma mulher que estaria grávida dele e que não era a esposa dele, e que ele estava muito preocupado em que a esposa descobrisse isso, se essa gravidez fora do casamento, e a criança iria nascer ou não, se iriam fazer aborto. Ele estava muito preocupado com isso e acabou de que eu nunca mais vi ele, não sei qual foi o desfecho da história dele, mas assim, a partir disso eu comecei a criar. Daí então, todo o restante da história é ficção. Essa problemática ficou martelando a sua cabeça e acabou inspirando para a ficção. Pois é, eu fiquei assim, e agora? O que ele faz? O que a mulher faz? Se a mulher descobrir... E aí, daí então, criei a história, introduzi mais personagens, uma outra mãe grávida, para depois acontecer a casualidade da interação da história das crianças, né? Por conta disso, do fato de que ela... eu não sei se tu chegou a falar, mas a esposa dele era infértil. Eu falei, a esposa dele é infértil, e aí essa funcionária é estimulada a fazer um aborto. A esposa dele é a Elizabeth. Isso, é a Milena, que é a colega de trabalho. A colega de trabalho, e a Elizabeth é a esposa dele. Então, a Elizabeth, por conta da infertilidade, vai atrás da adoção. Ela quer adotar uma criança, porque ela sempre quis ter filho. Ela sabe o quanto o marido dela é apaixonado por criança, tal, e ela se sente muito culpada do fato de não poder ter dado a ele um filho biológico. Para ela ir atrás da adoção, eu tive que ir atrás da informação de como é que funciona a adoção no Brasil, em Caxias, números locais, como é que se procede. Então eu fui até a vara da infância e juizado da infância e juventude, acho que é isso, né? E a secretária do juiz me deu muitas explicações de procedimentos e me aconselhou a ir lá na Casa Jesus Senhor, que é aqui em Caxias também. Pedi mais informações. Lá eu fui muito bem atendido por uma assistente social, que me falou sobre o programa Apadrinhamento Afetivo, que é um programa que existe, que eu não sabia da existência desse programa. Eu confesso para o senhor também que não sabia. E aí, lendo a história, ali o senhor apresenta um quadro, mais ou menos nesse sentido,
Só que eu fiquei ainda na dúvida, será que realmente existiria essa modalidade ou era um floreio no processo de ficção do livro? E até momentos antes do nosso programa o senhor já me antecipava ali, que eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem está nos acompanhando, que é uma curiosidade bastante interessante, embora não sejamos eu e o senhor do âmbito jurídico, estamos longe disso, certo. Mas pela sua pesquisa acho que vale até para quem depois for ler o livro, já tem uma ótica diferente. Né? Assim, o que existe de ficção no livro é a história. Os outros fatos são tudo dentro da nossa realidade. Tanto depois, mais no final, quando tem a questão da transplante de medula óssea, tudo aquilo eu fiz uma pesquisa e os dados, os percentuais que eu apresento ali são todos verdadeiros. A existência do programa Apadrinhamento Afetivo também é verdadeira e esse programa existe para auxiliar crianças que estejam no abrigo, mas que não estão disponíveis para adoção porque ainda não foi decidida pelo poder público a situação dessa criança. Então ela fica lá, não sabe se vai voltar para casa ou se vai ser adotada e enquanto isso existe a possibilidade de um casal ou de uma pessoa solteira, desde que tenha 16 anos ou mais de diferença de idade entre o padrinho e o apadrinhado, de pegar essa criança e torná-la seu afilhado afetivo. E isso vai consistir em levar no final de semana para sua casa para passear, para ter uma atividade diferente do que ficar lá dentro de um abrigo trancada, esperando até que se decida um futuro dela. Mas isso não dá direito ao padrinho a vir adotar a criança. Mas pode ser progressivo, digamos assim, começa com apadrinhamento e lá adiante possa evoluir para uma adoção? Até existe essa possibilidade. Sim, mas são processos distintos, é isso que o senhor tenta deixar claro. Tanto que a pessoa que quer se cadastrar para ser padrinho afetivo, caso ele esteja na lista de espera para adoção, ele tem que retirar o nome da lista de espera. Ele não pode ser um candidato à adoção e ser padrinho afetivo ao mesmo tempo. Nós temos aí uma terceira personagem que entra também, de certo modo, entre os protagonistas, que é a Anitta. Isso. E ela acredita que em dado momento o filho o qual ela estava esperando teria morrido durante o parto e também não acontece. Então, para quem inicia a leitura, fica um tanto confuso no primeiro momento esse jogo entre gravidez, os que podem, os que não podem, a tentativa de aborto. Então o senhor trabalha com uma série de pontuações, digamos assim, e também polêmicas e assuntos tabus, como o próprio aborto. Sim. Depois, claro, no decorrer do enredo, digamos assim, aquelas problemáticas vão tendo seus devidos desfechos e tal. E eu gostaria de lhe provocar nesse sentido. Como é que foi fazer essa costura e enfrentar esses tabus que é preciso muito cuidado na hora de escrever também sobre isso. Às vezes pode gerar interpretações ambíguas. Sim. Geralmente, quando se trata de assuntos tabus, eu provoco os escritores nesse sentido, que para vocês também é difícil na hora de colocar o tema, né? Tu não tem como fugir disso, mesmo que seja de uma forma muito subjetiva, tu assume uma posição, né? Eu, assim, narrando a história, eu coloco a história de uma forma que dá para entender se eu sou contra, se eu sou a favor, o que eu penso disso. E a forma com que os personagens vão... Aí é que está. Né, a forma com que os personagens vão tratar com o assunto, eu tento mostrar o lado de um que representa uma parte das pessoas, o lado de outro que representa outra parte, os que são a favor, os que são contra, de uma forma muito subjetiva. Mas o maior problema que eu enfrento quando vou escrever uma coisa assim é o fato de a história ser uma ficção, não é um relato de um acontecimento de um amigo. É uma coisa que eu estou inventando. Então, eu preciso ter muito cuidado e voltar e ler para não haver contradições, né? Que nós temos histórias parecidas, não necessariamente idênticas ao que está relatado aqui, mas nessa mesma linha que as pessoas se inspiram em experiências pessoais para daí trazer o livro. O senhor basicamente ouviu um comentário, uma reclamação de um amigo e daí construiu todo o enredo. Então, a situação é diferente, né? É diferente, Então, isso causa
este perigo, né, de daqui a pouco tu ler o livro e tu dizer, tá, mas aqui na página 80, ele está descobrindo que aconteceu uma coisa, mas lá na página 60 ele já estava comentando sobre isso. Então, ele está descobrindo agora ou ele já sabia? Porque não é um relato de um fato verdadeiro que, bom, então vamos descobrir a verdade. A verdade eu estou inventando aquela verdade. Então, eu preciso ter o cuidado de não deixar isso furo. Então, cara, assim, eu li esse livro umas 80 vezes. Bom, é do jogo, né? A gente sempre acha um erro de português. E cada vez que eu li assim, isso aqui não tá legal, isso aqui... Porque tem detalhes, assim, que eu não vou poder falar agora, para não estragar a surpresa final, mas eu gosto de inserir detalhes que passam meio despercebido para o leitor, e se depois, quando por acaso for ler de novo, ele vai juntar as pontas e vai dizer, nossa, mas aqui tá evidente uma coisa que eu deixei passar e não vi, que já estava dando uma dica muito séria de qual seria o desfecho final. Eu gostaria que o senhor compartilhasse a luz do livro também, insistindo nos pontos polêmicos. O aborto e o próprio processo de adoção. O senhor traz aqui uma modalidade que seria aquela convivência do apadrinhamento afetivo, que o senhor detalhou anteriormente, mas eu gostaria de entrar nesses dois pontos, o aborto e o processo de adoção. O processo de adoção não chega a ser tabu a exemplo do aborto. Para muitas pessoas isso é bem natural, mas às vezes, por incrível que pareça, casais muito interessados em adotarem crianças acabam enfrentando dificuldades legais, porque no processo é bastante burocrático. Então, eu gostaria que o senhor entrasse nesses dois pontos. Quanto à questão do aborto, está explícito no livro que é uma clínica clandestina que vai fazer o aborto. Então, não existe um risco assim de estar falando, não cito o nome da clínica, não cito o nome de ninguém, apenas em tal lugar um cara disse, eu sei que em tal lugar eles fazem, vai lá e liga para lá. E que é uma lástima, porque acaba colocando a vida da mulher em risco. Lógico. E toda uma situação privando uma vida de... Lá no próprio final do livro, quando a Elizabeth conta os motivos dela, ali vem uma explicação da consequência disso que a gente está falando, né? Não posso falar muito mais, senão estraga a coisa. Porque também o aborto ainda é muito discutido, ele acaba... É um tema terrível, né, cara? Não podendo, aí a mulher daqui a pouco vai ter que provar, talvez em casos de estupro. Ainda assim é bastante discutido. Se discutia anteriormente até bebês anencéfalos, né? Pois é. Ainda era impedido, e depois o Supremo parece que acabou... A questão religiosa é muito forte nisso, Parece que acabou liberando para algumas situações dos bebês anencéfalos. Na verdade, eu não sei exatamente assim, os pontos legais que a gente falou, a gente não Sim, porque daí o que acontece? Sempre que surge um fato, a mulher que quer abortar, ela vai ter que se valer de uma série de justificativas. Sim, né? A coisa é muito difícil, né? Muito difícil. Aí acaba caindo na clandestinidade aí, né? E quanto à questão da adoção, bom, aí eu também ressalto alguns pontos que eu acho fundamentais e que é muito fácil para as pessoas que estão de fora da situação julgar atitudes dos outros, né? Mas a questão, por exemplo, de uma pessoa, um casal branco e adotar uma criança negra, ou o contrário, um casal negro adotar uma criança branca, a gente diz que está certo, diz que está errado, mas, cara... eu nunca vivi essa situação para dizer, saber na amplitude tudo o que significa isso, para dizer o que está certo e o que está errado. Mas qual seria o problema nesse exemplo que o senhor traz? O problema, assim, é que às vezes, a princípio parece assim, qual o problema de um casal negro adotar uma criança branca? Particularmente não vejo nenhum problema. Mas... E depois, no futuro, que problemas essa criança poderá enfrentar na escola por bullying, por uma série de coisas que a gente não... Depois vai dizer, puxa, não pensei nisso. Bom, mas aí... É uma situação horrível, Bem, né? mas aí é um conceito social, né, forte mesmo pró-adoção. É terrível, quer dizer, é muito difícil. Aí realmente Claro, o próprio casal vai ter que ter bastante força e já jogar muito às claras com a própria criança. Pois é. Porque tem isso também, alguns casais custam a dizer para a criança que ela foi adotada. Tem uns que nunca dizem, porque de repente a semelhança
é assim, compatível, vamos dizer, que nada impede que essa criança seja realmente filho desse casal, então acaba não contando nunca. Né? Então, aquela coisa. Aí é o conceito da adoção, assim, às claras e apoiada, né? Quer dizer, a criança já vai ser, desde o início, ó, tu és adotado. Sim, sim. Na verdade, eu não sei assim, o que os estudos apontam como a melhor atitude, mas eu acredito que cada caso é um caso. Não, é que eu falo para o senhor assim, que daqui a pouco essa prática vai se tornando tão amadurecida, creiamos que daqui a pouco as pessoas enxergam com normalidade, ó, embora eles sejam muito diferentes, porque o senhor cita um exemplo bastante extremado, que é a cor da pele. Certo. Mas daqui a pouco as próprias feições levam a crer. Aquela criança que é bastante loira e os pais são morenos. É difícil que seja realmente bem parecido. Então, daqui a pouco isso pode evoluir para um conceito bastante trivial, na medida que for feito bastante adoções e torçamos que isso realmente aconteça. Lógico, mas haja cada vez mais adoções. Então vai se tornando algo natural, né, do cotidiano. É que um dos fatores importantes é o motivo da adoção. Uma criança que é adotada porque os pais morreram num acidente, por exemplo, bom, é uma situação. Uma criança que é adotada porque os pais abandonaram, daqui a pouco tu chegava e tu contava, olha, tu é meu filho do coração, tal, mas por quê? Ah, porque a tua mãe não te quis. Puxa, isso poderá causar um trauma violento na criança. Mas sabe, aí, tem coisas que a gente... Mas é aquela coisa, não dá para mentir. Não dá para mentir. O ideal sempre é a verdade. Né? Mas o que eu digo é assim, quando a gente não vive a situação, a gente está de fora, parece tudo muito simples. Bom, depois que tu entra ou tu conversa com alguém que teve uma experiência, nossa, a quantidade de surpresas que acontecem no caminho te deixa assim, e agora? O que eu faria? Mas pela sua pesquisa no processo, pelo próprio enredo da história, como é que o senhor vislumbra? Acaba sendo favorável realmente a parte da própria ficção? O senhor se vê como uma pessoa favorável à adoção? Mas totalmente. Sim. Nossa, é evidente que sim, porque... Adotaria, digamos assim. Sim. Né? Eu nunca pensei em adotar, eu tenho 3 filhos e a gente nunca pensou no assunto. Eu conheço pessoas que têm os filhos biológicos e outros adotados, outros que não têm filho biológico, só adotado. Mas aí no próprio livro entra uma outra questão, de pessoas que adotam uma criança pela ação social, pelo adotar em si, ou porque precisam de uma criança, por uma questão... Acaba sendo uma junção das duas coisas, porque daqui a pouco tu tens aquele conceito, é bom adotar, e na medida que você tem uma dificuldade pessoal também, ou o marido, ou a esposa infértil, então acaba juntando um pouco de cada situação. Mas o que eu quero te dizer com isso, assim, é a diferença de pessoas que vão adotar uma criança porque se descobrem infértil e acham que estão fazendo um grande bem para aquela criança. Ah, entendi. Quando, na verdade, quem foi socorrido pela adoção foi ele, lógico, ele precisava de uma criança de qualquer jeito. Então, até então, tentou ter o filho biológico até que não deu mais. Bom, então vai para a adoção e acha que está fazendo o maior bem do mundo. E o conceito de altruísmo fica um pouco relativizado. Né? É complicado isso. Outra coisa que eu descobri, a dificuldade para uma criança com mais de 1 ou 2 anos ser adotada. Aí já, assim, a busca por recém-nascido é a corrida do ouro, né? Uma criança com 3, 4 anos, que já tem parte da personalidade formada, nossa, é uma dificuldade. Isso é um relato que chega muito aqui na Câmara de Vereadores, principalmente no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, quando há as audiências públicas. E aí as autoridades do setor trazem com bastante lástima isso. Aquelas crianças que já estão 5, 6 anos e praticamente com escassas chances de adoção. Outro ponto que eu abordo no livro é a questão de adaptação. A pessoa adota uma criança de 5 anos de idade e essa criança já sabe falar, já tem seus hábitos, né? E ela vai... Como é que vai ser o relacionamento depois? Pode ser que dê tudo certo e fique uma maravilha, mas existe a possibilidade de incompatibilidade,
de gênios, de atitudes e tal. E aí, vai devolver a criança? Agora, o casal que toma essa decisão, claro, precisa ter todas as ponderações que o senhor está colocando, e de forma oportuna, inclusive, mas é um ato elogiável. Ainda assim, Sem dúvida, nossa, cara, é uma coisa... Né? Eu conheço histórias de pessoas, assim, que adotaram crianças e que são, sei lá, parece que dá mais amor até do que se fosse um filho biológico, né? Bom, Joel, nós estamos aqui praticamente um pouco além do nosso tempo. Eu acabei, no decorrer do programa, provocando o senhor a respeito desses pontos que vão culminar num desfecho aqui totalmente inesperado do livro. Inesperado talvez não, mas surpreendente sim, com certeza. E que aqui realmente fica bem esmiuçado todo esse processo, essas dificuldades que as pessoas vão ter na decisão de um aborto, na decisão de adotar, de que forma conseguir se aproximar e costurar essas dificuldades, como nós demos o exemplo, o casal é infértil, mas aí tenta adotar, quer dizer, são situações que o senhor mesmo coloca, mas está adotando para suprir um vazio pessoal ou porque realmente quer ter amor por uma criança, mesmo não sendo sua biologicamente? Eu acho que o livro é provocativo nesse sentido. Eu quero lhe agradecer por trazer à tona diversos pontos. Claro, a gente não tem tempo para ampliar tanto assim, mas a sua pesquisa acabou lhe ajudando nesse sentido, mesmo não sendo um especialista da área. Acho que o livro contribui para, digamos assim, provocar o entendimento e a percepção das pessoas que muitas vezes não dão tanta atenção para essas questões. E fica um espaço para que o senhor toque num ponto que não abordamos até aqui, faça as suas considerações, digamos assim. Cara, assim, escrever um livro, para quem não é conhecido como autor, é um desafio muito grande. Eu enfrento essa dificuldade, assim. Felizmente, as pessoas que leram o livro até agora têm me dado um retorno muito positivo. Né? Isso eu geralmente pergunto, não lhe perguntei. Legal. Isso é uma coisa que mais tem me sentido valorizado, é o retorno principalmente de pessoas desconhecidas, que entraram no Face e me mandaram mensagem dizendo que, olha, peguei o teu livro no sábado, no domingo já tinha terminado de ler, porque eu quis saber do final da história e tal. Mas tenho amigos também que compraram o livro, foram no dia do lançamento, compraram, fizeram, e ainda está lá na gaveta guardado, porque assim, uma dessas eu leio. Então é do jogo, sim, sabe, todo mundo tem leituras atrasadas. Mas, enfim, o que eu posso dizer assim, o saldo é positivo. Tá? Eu estou muito feliz com o lançamento, com o retorno, e tenho exemplares para vender. As pessoas que quiserem adquirir o livro, é R$30, podem ligar para o estúdio, 3223-7190, ou me procurar, Joel Viana, no Face, que lá a gente pode conversar. E eu agradeço imensamente ao convite, a importância desse programa. Assim, quando eu escrevi o outro, esse é o meu segundo livro, né? O Um Segredo a Mais, que eu também estive no Café com Letras, assim, a repercussão foi muito grande. Que legal. Muito obrigado pelo tempo, pelo espaço. Eu é que lhe agradeço novamente. Conversamos então com Joel Viana, ele que nos trouxe aqui a obra O Outro Filho do Meu Pai. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando o nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.